fazem os gentios. As palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedir. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, o seu Pai não perdoará os seus pecados. Feche seus olhos. Pai, tua palavra foi lida e eu peço que o Senhor estar dando sabedoria e discernimento para ministrarmos e falarmos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Peço que cada coração aqui esteja aberto e esteja disposto a entender aquilo que o Senhor tem para esta manhã, Pai, neste lugar. Peço, Senhor, que as nossas mentes estejam ligadas para que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Fala a cada coração, que o inimigo não tenha poder para distorcer esta palavra, porque sabemos que a tua palavra ela é eficaz e é direta, Pai. Fala conosco nesta manhã, mais uma vez no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Temos um texto extremamente conhecido no mundo, né? A oração do Pai Nosso. Todo mundo ora. Nós estamos no serviço agora na igreja e nós temos orado essa oração, todas as DDS, né, que a gente faz, né, de manhã, uma vez por semana, né? É um diálogo de segurança. E nós fazemos essa conversa com a segurança e no final da conversa, Pai Nosso. Isso é um costume, isso, né, nós conhecemos desde criança, aprendemos essa oração. Todo mundo aqui sabe de qual é a oração do Pai Nosso, não sabe? Amém, eu tenho certeza que sabe. Mas o Senhor Jesus, nesse sermão que ele está, nesse ensinamento que ele está fazendo para uma multidão ali naquele lugar, e para os seus apóstolos, e se estende a nós. Ele inicia essa parte sobre a oração, dizendo assim: não sejam como aqueles, né? Isso era um costume da época, e até hoje acontece na região. Deu o horário da oração, 3 vezes ao dia, eles param aonde eles estiverem, eles fazem a oração, eles dobram os seus joelhos, eles tiram esse tempo, né? Mas a questão não é o local que eles estão orando, mas é a intenção que eles estavam orando. O povo orava nas esquinas, nos cantos, nos templos, né? Para mostrar que sabia orar. Sabe aquela oração que alguns faziam antigamente? Toda eloquente, mas muitas vezes decorada, sem sinceridade, só para mostrar que eles, né, para que as pessoas olhassem e dissessem: olha, aquele ora, aquele é diferente. E Jesus falou assim: não sejam como eles, não orem em qualquer lugar para que os outros vejam. Por quê? Porque a recompensa deles não vai ser nada além do que isso. As pessoas olharem e falarem: aquele na hora. Sabe, muitas vezes nós olhamos para dentro de nós e percebemos que nós não temos orado nada. Percebemos que nós somos tão falhos, né? Aí a palavra diz: vai lá no teu quarto e ora em secreto. A gente está tão em secreto que às vezes nem ora. Sabe, o Senhor Ele quer que nós tenhamos um coração verdadeiro diante dele, com uma oração sincera. A gente pergunta às vezes para as crianças, né? Você sabe orar? Eu não sei orar. Todo mundo aqui sabe orar. Todo mundo. Você sabe conversar com seu amigo, com seu pai, com sua mãe, com seu colega de trabalho. E muitas vezes, como eu, até com um estranho, né? Estou até contando para mim que esse dia eu fui deixar o meu carro para consertar no latoeiro, que me bateram semana passada, né? No sábado, bateram no nosso carro, né? Um susto, né, mano? Mas graças a Deus foi só o carro. E eu fui deixar lá para consertar. E de repente eu nunca vi um homem lá no São Brás, do outro lado da cidade. Mas rapaz, eu acho que eu fiquei quase 1 hora conversando com aquele homem lá.
E puxa assunto daqui, puxa assunto dali, né? Contou a história da mãe que acabou falecendo. E foi batendo o maior papo lá. Estranho. E nós conversamos. Sabe o que Deus quer de nós? Que a gente tenha esse papo com Ele. Sabe? Colocar diante dele. Ele está ouvindo, né? Quando Ele fala para nós entrarmos no nosso quarto, é para nós tirarmos um tempo a sós com Ele. Falar, Senhor, está assim, está difícil. Né? Nós não precisamos entrar no Senhor, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Senhor, né, Todo-Poderoso. Podemos falar, não tem problema, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer simplicidade de nós. E Jesus Cristo está ensinando isso aqui. Falando assim, ó, não façam como eles que estão fazendo esse alvoroço todo, né? Nós vemos que alguns tinham o costume de se rasgar ali, fazer um show para mostrar que eles estavam orando. E eles não terão recompensa, além do reconhecimento de pessoas que acham que eles estão sendo os maiores oradores. E ele continua dizendo, e ao orar, não repitam frases vazias, sem parar como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Sabe? Não é necessário nós ficarmos decorando uma coisa, repetindo, né? Mas é necessário que a gente tenha sinceridade. E aí ele fala que o Senhor, o nosso Pai, o Pai Celeste, Ele sabe o que nós precisamos antes da gente pedir. Ah, pastor, mas então para que eu vou pedir se Ele já sabe? Mas para que eu vou falar? Sabe, às vezes as crianças, a gente sabe o que as crianças querem, né? Mas às vezes nós esperamos que ele venha, que ele peça, para que a gente possa dar uma instrução, para que a gente possa mostrar como usar aquele equipamento, aquele presente. Sabe, o Senhor sabe do que precisa, mas Ele espera que nós dobremos os nossos joelhos e falamos, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e a partir daí Ele vai te dar uma resposta certa. E talvez a resposta dele fale assim, você não precisa disso. Talvez a resposta dele é assim, não é isso que vocês precisam, porque eu sei o que realmente vocês precisam. Queridos, nós temos que entender que a oração, ela não muda Deus. A oração, ela não troca os pensamentos de Deus para nós. A oração não muda a atitude de Deus para nós. Mas a oração, ela faz a gente ter uma mudança nossa. Porque através da oração, o Senhor traz uma claridade naquilo que nós estamos pedindo. Sabe, nós precisamos aprender a orar alinhado à vontade de Deus. Então, aqui, o Senhor está falando, não precisa repetir um monte de coisa. Sabe, seja sincero. E eu costumo falar para as pessoas assim, sabe como que você ora para Deus? Fala do jeito que você conversa com qualquer um. Sabe, com Deus você tem mais liberdade ainda, porque Ele sabe como que é teu coração. Às vezes a gente tem um coração cheio de coisas para falar, mas a gente muda para conversar com alguém, né? Se ajeita, né? Quando você vai conversar com um advogado, vai resolver uma situação. Você conversa do mesmo jeito que você conversa com a sua mãe, com seu filho, com seu irmão? Mede as palavras, né? E fala, usa as palavras mais cultas que tem no seu vocabulário, porque para não ler. Quando uma polícia te para, uma blitz, você vai falar, ei meu, beleza? Como é que você está? Como você fala com um amigo da escola? Ô Senhor, está tudo certo aqui, meu documento e tal. Às vezes nem fala nem nada, né? Para não correr o risco de falar dele. Sabe, a gente tem esse costume, mas com o Senhor nós temos liberdade. Nós podemos ser quem realmente somos. E é certo que quando a gente conforme as pessoas que a gente tem contato, a intimidade muda. E a gente vai tratar de uma forma diferente, com certeza. Mas com o Senhor nós temos liberdade. Ele é o nosso Pai. Nós temos que ter sim respeito de como nós nos apresentamos diante dele, porque é o nosso Pai. E sabemos que nós temos que ter respeito para os nossos pais. Mas nós temos liberdade. Nós temos uma conversa, um diálogo. E sabe o que é interessante, que talvez você não saiba? Ele fala com a gente. Ele responde. Ele conversa. Fala assim, mas eu vou ficar lá falando sozinho. Você não fala sozinho. Ele responde.
E às vezes de imediato, às vezes você está falando e você começa a ouvir Ele falando ali na sua mente, no seu coração, te dando direção, e as palavras, e a tua oração vai mudando de sentido. O Senhor quer isso de nós. E a gente vai perdendo isso com o tempo. A correria, o acordar atrasado, o chegar tarde em casa. Sabe, às vezes eu olho, a gente tem tantas coisas, né? É trabalho, é filho, é faculdade, é igreja, é compromisso aqui, é compromisso ali. Eu estou esses dias, esse primeiro mês, mudei de cargo no meu serviço. E a Ana está me ouvindo às vezes, porque vi uma correria, né? Achando agora eu vou ficar mais um pouco mais tranquilo, vou conseguir fazer algumas coisas. Mas o dia passa e eu nem vejo, eu nem paro. Sabe? Porque é uma correria. Mas a gente precisa aprender a buscar o Senhor. A gente é tão falho nisso. E o Senhor ficou ministrado isso no meu coração. Para que eu mude isso primeiro na minha vida. Para que eu mude isso primeiro em mim. E para que você possa aprender também. Porque a oração do pastor não é mais forte do que a sua. A palavra nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Às vezes eu não sou tão justo assim, porque eu sou um homem também falho, e às vezes eu sou injusto também em algumas coisas. Às vezes você não é tão justo assim, mas a tua oração, ela pode muito. Amém? Amém. Estão comigo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que nós possamos aprender a ser sinceros com o Senhor. Não precisamos decorar uma oração. Não precisamos escrever palavras bonitas, porque o Senhor sabe que está lá no seu coração. Talvez a tua intenção é: Senhor, eu não estou prestando para nada, Senhor. Senhor, eu estou inútil. Me ajuda. Me mostra, me ensina. Sabe, Paulo disse assim: ó, miserável homem que sou. E o Senhor está nos chamando a sermos sinceros com Ele. Talvez tenha alguma situação que você não consegue vencer. Talvez seja até o Senhor, eu não estou conseguindo passar por isso aqui. Mas insista, persista, porque o Senhor pode mudar a sua vida, até mesmo aquilo que você pensa que está ali calcificado na sua mente. O Senhor pode quebrar e mudar. Amém? Então, Jesus Cristo ensinando, Ele fala que é melhor você entrar no seu quarto, orar ali, que está em secreto, né? Fica quietinho ali, às vezes você não tem palavras, mas tira aquele tempo e fica quietinho com o Senhor. Às vezes o Senhor quer falar alguma coisa, você está só falando e não ouve. Então assim, tira um momento com o Senhor, da forma que você conseguir. Talvez o seu momento é 10 minutos. Tira os 10 minutos. Talvez você fale assim: Senhor, mas 10 minutos não é nada. Tira os 10 minutos. Outro dia você tira 15. Outro dia você tira 20. Outro dia você está tirando 1 hora e está pouco. Então assim, começa, né? Começa. Glória a Deus. Então Jesus Cristo ensina a nós tirarmos um tempo em secreto com o Senhor. E não que nós não temos que orar aqui na igreja quando temos a oração, porque a palavra diz que nós devemos orar uns pelos outros. E orar juntos é muito bom também, né? Então nós precisamos ter esse hábito de oração. Nos ensina a não termos palavras repetidas, porque isso nos mostra que são palavras decoradas. E não é isso. Ele quer que você seja sincero e conte como foi seu dia e conte o que está te incomodando. Então, ele chega no verso 9 e ele fala: é o seguinte, quando vocês oram dessa forma. E aí ele ensina a oração do Pai Nosso. E essa oração é para a gente decorar e repetir ela direto? Não. A oração do Pai Nosso não é uma oração para nós decorarmos ela simplesmente e orarmos ela todos os dias. Porque senão nós estamos fazendo o que ele acabou de falar. Ele está assim: não repitam. Não façam orações repetidas. Então, o Pai Nosso não é uma oração para que a gente decore ela e ore todos os dias. É pecado orar o Pai Nosso? Não, lógico que não. Você pode orar o Pai Nosso. Não tem pecado nenhum. Mas só que ela é um modelo de oração.
É um modelo de oração para as nossas vidas. E essa oração, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, ela é levada a Deus. Ela fala do Pai. E a segunda parte, ela fala de nós. E ela começa assim, ó: Pai nosso que estás nos céus. Primeiro ponto: Pai nosso que estás nos céus. Nós estamos dando esse sentido de intimidade. Intimidade. Quando nós falamos Pai, nós estamos dizendo que Deus não está tão distante. Nós estamos aproximando Deus de nós. O Pai está perto. Nós dizemos Pai nosso. Quando ele fala nosso, é um sinal de que ele não é o meu Pai só, ele é Pai de todos, né? Traz um sentido de que nós não somos egoístas, ele é Pai de todos nós, aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que foram adotados por ele, aqueles que receberam essa adoção. Então nós estamos entendendo que nós precisamos entrar na presença de Deus, sabendo que ele está perto, sabendo que nós não somos egoístas, ele é nosso Pai. Ele está pertinho de nós. Então o Senhor diz: santificado seja o teu nome. Nós estamos declarando a santidade, nós estamos reverenciando, nós estamos engrandecendo, porque nós estamos dizendo que o nome do Senhor é santo. Isso nós precisamos entender, que quando nós dobramos nossos joelhos para orar, nós podemos começar engrandecendo o nome do Senhor, sendo gratos pelo que Ele tem feito, sabe? Entendendo que Ele está próximo. Esse é o sentido, é o modelo de que nós precisamos entender. Ele está perto, Ele é santo, sabe? Às vezes nós entramos na presença do Senhor e nós já estamos falando: Senhor, está difícil aqui, Senhor, me ajuda, Senhor, sabe? Ele já entra pedindo, já entra. Nós não acalmamos o nosso coração e nós não engrandecemos: Senhor, obrigado. Obrigado porque nós estamos aqui. Obrigado porque eu estou aqui. Senhor, obrigado porque eu consegui tirar esses 15 minutos aqui. Eu sei que talvez é pouco, mas eu quero engrandecer o seu nome, porque o Senhor é santo. Porque o Senhor está aí no Altíssimo, mas ao mesmo tempo o Senhor está aqui dentro do meu coração. Porque o Senhor é meu Pai. Eu sei que as minhas fraquezas muitas vezes me afastam de Ti, mas o Senhor continua tentando se aproximar de mim. Sabe, você entrar ao Senhor primeiro engrandecendo Ele. Por isso que o Senhor vem primeiro. O Pai vem primeiro nesse modelo de oração. Ele fala: venha o teu reino. Venha o teu reino. O que isso quer dizer para nós? Nós estamos dando liberdade para que Ele nos governe. Que o reino do Senhor esteja em nós. Que o reino do Senhor governe as nossas vidas. Cristo está tentando nos ensinar que nós precisamos aprender a deixar o Senhor governar. Que venha o teu reino, assim como Ele é ali no céu, que Ele seja aqui na terra. O Senhor governa sobre nós. Sabe, isso envolve justiça, isso envolve salvação, isso envolve paz, isso envolve obediência. Porque quando existe um rei que nos governa, nós somos obedientes. O rei tem ali os seus súditos. O que ele ordena, os súditos obedecem. Quando nós declaramos o governo, o reino de Deus sobre nós, nós estamos declarando que nós vamos obedecer o que Ele nos comandar. Você está entendendo que quando nós iniciamos a oração nesse modelo, nós estamos primeiro dando liberdade para o Senhor trabalhar no nosso coração, agir dentro de nós? Amém? Estão comigo? Amém. E seja feita a tua vontade. Aí pegou. Aí fica difícil. Porque nós queremos sempre a nossa vontade. Senhor, mas olha bem, eu já calculei toda a rota aqui, ó. Se a gente fizer assim, ó, vamos por aqui, vai dar certo ali. Deus, ó, me ouve. Dá para fazer assim que vai dar certo. Aí Deus está tentando dizer assim: não, é a minha vontade, é o meu jeito que eu quero fazer. Senhor, mas o seu jeito vai ser mais difícil. Ali tem um negócio ali que vai me atrapalhar, eu vou chegar mais devagar lá no meu destino. E aí nós oramos e falamos: Senhor, que seja feita a tua vontade.
Será que nós temos deixado o Senhor fazer a vontade dele em nós? Gente, a nossa vontade, ela é falha. A palavra nos mostra que o homem só tem escolhas ruins quando ele escolhe por conta. A palavra nos diz que o coração do homem, ele é enganoso. A palavra nos diz que as nossas vontades, elas pendem para o pecado. Por que aqui está dizendo, seja feita a tua vontade? Porque ele está tentando dizer que nós precisamos alinhar as nossas vontades, ou os nossos afazeres, ou tudo que temos, à vontade de Deus. Porque a nossa vontade, gente, a nossa vontade é ficar boa, é descansar, é dormir. A nossa vontade é não orar, a nossa vontade é não ler a Bíblia, a nossa vontade é se tiver a oportunidade de levar vantagem em alguma coisa, é usar dessa oportunidade. A nossa vontade é fazer o que não provém de Deus. E se eu estiver mentindo, me corrija. Porque a nossa carne pende para o pecado. E aí, quando nós falamos, Deus, faça a tua vontade, aí pega no nosso carro, porque nós queremos que o Senhor faça a nossa vontade. Sabe, entender que a vontade de Deus é soberana, ela é necessária nas nossas vidas. Porque a gente muitas vezes quer uma cura, que eu acho que é o lugar que mais pega e o Senhor tem poder para curar. Mas às vezes Ele não faz. E como é que a gente faz? Saindo fora, abandonando esse Deus, ou continuamos mesmo enfermos na presença do Senhor? Sabe, um dia o Senhor pergunta para os seus apóstolos e eles dizem, Senhor, para onde que nós iremos? Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Sabe, mesmo com as dificuldades, se nós persistimos, nós teremos um corpo transformado em vida eterna no Senhor. E nós não entendemos o motivo. O próprio Paulo, um homem de Deus, tinha um espinho na carne. Nós não sabemos o que é esse espinho, mas podia ser uma doença. E ele pediu por várias vezes, Senhor, tira de mim. O Senhor falou, não. Isso aí para que o meu nome seja glorificado na sua vida. Para você lembrar de quem você é. Sabe, muitas vezes existem coisas nas nossas vidas que é para lembrar quem nós somos. Porque nós não somos nada, se não for Deus nas nossas vidas. Que seja feita a vontade do Senhor. Que seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas. Amém ou não amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Aqui nós vemos que Jesus está ensinando e tudo que nós falamos aqui diz respeito ao Pai. Diz respeito ao Pai nosso que está nos céus. Só que agora ele começa a pedir. E ele fala assim, ó. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então basta o pãozinho, já está bom. O pão e a água está tudo certo, né? Não, né? Se perguntar para o Léo, ele fala, eu quero carne. Se perguntar para o Ben, ele fala, eu quero carne. Se perguntar para a Rebeca, ela quer carne também, né? Nós queremos alguma coisa a mais. E não é porque nós queremos, mas o Senhor nos dá, porque Ele nos ama e Ele cuida de nós. Nós vemos no deserto que o povo começa a falar, Senhor, estou enjoado de maná. E a palavra nos mostra que o maná era algo bom, era gostoso, porque ele sustentava. Se o irmão não aguenta mais, não querendo carne, aí o Senhor vai apontar, toma carne, e larga codornizes lá e o povo se farta, né? Para sair carne pelos narizes do povo, de tanto comer carne. Eles precisavam de carne? O maná era o suficiente, mas o Senhor deu. O Senhor te dá mais do que nós precisamos. Porque a palavra diz aqui que Ele sabe o que nós precisamos. Ele nos dá muito mais. Então quando nós falamos o pão nosso, nós estamos trazendo o entendimento de dependência de Deus para o nosso dia, para a nossa vida. Uma dependência diária, de sustento. E o pão, ele não traz só um símbolo físico de alimento, de sustento do corpo físico, mas ele traz o entendimento de sustento espiritual, porque Cristo falou assim, eu sou o pão da vida. Aquele que de mim se alimenta, por mim também viverá. Sabe, o Senhor está nos dando um entendimento que quando nós falamos o pão nosso de cada dia,
nós estamos pedindo tanto o nosso sustento físico, quanto o nosso sustento espiritual, quanto o nosso fortalecimento espiritual, quanto o nosso alimento espiritual. Senhor, nos dê o alimento diário, nos supre das nossas necessidades diárias, mesmo que talvez eu passe um dia e não coma, mas que meu espírito esteja saciado e alimentado, que o pão do céu esteja sobre a minha vida para me manter espiritualmente forte. Mesmo quando nós matamos a nossa carne, jejuamos, deixamos de comer, o nosso espírito precisa estar alimentado. Gente, não existe jejum de espírito. Nós precisamos alimentar o espírito no Senhor. Amém? Então, quando nós pedimos esse pão de cada dia, nós estamos declarando: o Senhor nos dá o sustento necessário para o nosso dia. E ele chega numa parte também que pega no nosso carro, diz assim: ó, perdoa as nossas dívidas. Até aí tá top. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. A palavra diz que o Senhor na cruz, Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas dores e todo o nosso pecado. Ele levou. Então Ele já perdoou as nossas dívidas. Então, Senhor, perdoa, Senhor, os meus pecados. Eu falei aqui, eu falei ali. E nós colocamos diante dele todas as nossas falhas. Nós estamos declarando isso. Mas, depois disso ele fala assim: assim como eu perdoo aquele que tem me ofendido, ou meus devedores, ou aquele que pecou contra mim. Então, gente, olha a resposta desse trecho: perdoa as minhas dívidas como eu perdoo aquele que me ofendeu. Você está entendendo? Acho que não precisa nem explicação isso, né? Perdoa as minhas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Nós queremos o perdão do nosso pecado, mas nós não queremos perdoar aquele que pecou contra nós. Nós queremos o perdão das nossas falhas, que muitas vezes são feias, que muitas vezes são vergonhosas, mas nós não temos um coração perdoável. Deixa eu fazer uma pergunta: é fácil perdoar? Não ou não? Dependendo do que foi, é fácil, né? Às vezes a pessoa pisou no teu pé e fala perdão. Fala: não, fica tranquilo, foi só uma pisadinha no pé. Mas às vezes a pessoa te ofender e fala: não, me perdoa. Você até às vezes faz: tá bom, mas aquilo ali fica ali, né? Como dizem, um coração peludo vai ter um coração peludo. É fácil perdoar? Não é fácil perdoar. Agora eu vou perguntar para Deus: Deus, é fácil perdoar? É fácil perdoar eu, Senhor? O Senhor sabe o que eu fiz. É fácil? Mas Ele perdoa. O Senhor nos perdoou. Ou melhor que isso, o Senhor nos perdoou. Sabe, Ele já fez. Você entende isso? Ele não vai perdoar você. Ele já perdoou. A palavra nos diz isso. E quando nós estamos com o nosso coração cheio de mágoa, será que nós conseguimos entregar, perdoar? Peça ajuda para o Senhor. Precisamos perdoar. Amém? Nós pedimos no verso 13 proteção. Olha, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Queridos, nós estamos pedindo proteção para o Senhor. Mas você percebeu que quando nós limpamos o nosso coração, nós temos mais liberdade para pedir proteção, para pedir um livramento. E olha, Ele tem nos livrado todos os dias. Sábado, eu fui num aniversário lá no Cajuru, com as crianças. A Anne foi para o curso. Acabou o curso, ela foi até lá, viemos junto embora. Tempo chuvoso, tempo ruim, sábado. Eram mais 7 e pouquinho da noite. Chegando em casa, a gente
desce numa rua, que é preferencial. Tem um carro passa do lado e ela anda e grita, eu olho para ela, quando ela grita, já me acerta. Uma mulher vem numa rua, não vê placa de pai, não sei, passa direto, pega na minha porta, pega na lateral, me joga e eu vou parar no muro de uma casa da esquina. E olhei para todo mundo, tá todo mundo bem? Os meninos levantaram. Não, tô bem, tá bem? Tá todo mundo bem. Graças a Deus. E olha, o Léo, as crianças são assim, dentro do carro, igual assim. Quando é noite, eles deitam para um lado, o outro deitam para o outro. E o Léo estava deitado com a cabeça na porta que essa mulher bateu. Foi um livramento ou não foi? Porque se ela tivesse batido um pouco para trás, ela tinha pegado na porta que ele estava deitado e não ia dar tempo. Ele não estava encostado na porta, mas ia amassar, ia bater, ia ter um impacto. E aqui, nós somos livros do mal. E o Senhor tem nos livrado do mal todos os dias. Sabe, o Senhor nos deu um grande livramento naquele dia. Parece que não foi nada, foi só uma batida. Mas foi. O Senhor nos guardou. Mais uma vez. Para a glória dele. Ele fala, não nos deixe cair em tentações. Queridos, como este mundo tem tentação. Como no nosso dia a dia nós enfrentamos tentações. Celular é uma praga e é uma tentação, se nós não estivermos alinhados com a vontade de Deus. Não estou falando de simplesmente de você olhar o que não deve, o que não presta. Mas muitas vezes é uma tentação que toma o teu tempo e nós ficamos um dia fuçando, vendo videozinho, dando risada, né? Esse videozinho engraçado, é legal ver. Não que não é legal. Mas a gente não limita e a gente vai embora. E deixa, e vai o dia. E vai 2 dias. A gente for puxar no histórico lá, quanto tempo ficou no celular, o dia tem 24 horas, nós ficamos 26. Sabe, às vezes, a gente está procurando a tentação, uma outra tentação, uma oferta de corrupção, uma mulher, e às vezes essa tentação não aparece. Às vezes a tentação está na nossa mão. Às vezes a tentação está no nosso dia, vou ficar de boa, não vou fazer nada. O Senhor, Ele quer nos livrar das tentações, mas nós precisamos também estar alertas. A palavra nos ensina a orar e a vigiar. Vigiar. Vigilância é estar atento. O que o vigilante faz, irmão Marcos? Cuida, né? O vigilante cuida. Está atento. Nós precisamos estar atentos. O que acontece se o vigilante está cuidando de um local e dorme? Dorme a noite inteira. Está sendo cuidado? Ah, não. Só vai dar problema se o supervisor dele chegar lá e pegar dormida. Ele ganha conta. Né? Não sei se foi essa semana, nós tivemos a infelicidade de um ser humano arrombar a janela da igreja e entrar ali embaixo. Levaram a televisão das crianças, levaram umas panelas. A irmã Maria Joana ficou louca de bravo, porque aquelas panelas de alumínio batida ali, toca essa panela. Se tivesse um vigilante aqui atento, isso teria acontecido. Nós precisamos estar vigilantes. Porque o inimigo ele vem como um ladrão, quietinho, na surdina. Ele arromba. Ele estoura a grade, ele abre a janela, ele entra. Por isso nós precisamos estar vigilantes. Para que nós não caímos em tentação. Então peça para o Senhor ajuda também. Para não cairmos em tentação. E Ele livra-nos do mal. O Senhor, Ele quer nos ensinar a orar. Não repetir o Pai Nosso. E não é pecado, pode fazer. Às vezes na reunião, no serviço. Olha, não tem problema algum. Mas olhe para o Pai Nosso e siga essas instruções. Para você ver se a sua oração não vai ser diferente. Engrandeça a Deus. Peça com sabedoria. Seja sincero.
Interessante que no verso 14, já para nós encerrarmos, Jesus diz assim: ó, seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, o seu Pai não perdoará os seus pecados. Mas por que de toda essa oração? Por que não repetiu: o seu Pai te abençoará se vocês buscarem? E aí ele já falou na oração: perdoa nossos pecados como nós perdoamos nossos devedores. E aí no final ele repete: ó, mas se vocês não perdoarem aqueles que pecam contra vocês, o vosso Pai não perdoará os seus pecados. Gente, porque Deus, Jesus, sabe como é difícil perdoar. Sabe, Deus um dia, Ele olhou para a humanidade e falou: esse povo está fedendo, cheira mal, né? O pecado dominou de uma forma que eu vou destruir tudo. Mas sabe, Deus tem um amor tão grande, porque uma vez Ele derramou água e deixou uma família. Ele falou: não, vou deixar essa família. Aí o pecado domina de novo. Ele destrói uma cidade, liga um fogo, ele destrói algumas pessoas, ele faz algumas coisas para dar um alerta, para ver se o povo acorda. Mas ele sabe que não tem jeito. A humanidade, ela está no pecado e ela é dominada pelo pecado. E sabe, por conta do homem ter desobedecido e somente por conta de um sacrifício humano poderia ser restaurado esse laço com o Pai, porque o Pai estava assim: não, eu não quero mais saber. Se você olhar do Velho Testamento para o Novo, existe um silêncio de 400 anos. Deus não estava nem falando mais com o povo. Eu não vou levantar profeta nenhum, porque eu levanto profeta, ele ensina, ele fala, ele ali dá a direção, o povo começa bem e daqui a pouco de novo. Eu vou ficar quieto. Mas logo após esse silêncio, ele fala assim: eu vou dar mais uma chance para esse povo. Vou dar mais uma chance. E para perdão de pecados só através de sacrifício. Então tem que ser alguém perfeito. Mas ele só tinha um filho. Ele só tinha um filho. E esse filho falou assim: pai, eu vou morrer por aquele povo. Povo miserável, pecador. Mas eu vou lá. E Cristo vem. Vocês acham que foi fácil para o Pai perdoar o nosso pecado? Ah, é simples, Ele é Deus. Ele é Deus. Mas nós vemos que na cruz ele fica quieto. Nós cantamos louvor para Deus Pai o abandonou. Ele não compactua com o pecado. Cristo teve que passar pela morte sendo homem. Não é tão simples assim. Mas Ele perdoou. E Ele repete porque assim, o perdão é o que faz toda a diferença na nossa vida. Perdoar faz toda a diferença na nossa vida. Perdoar, ela tira um peso das nossas costas. Perdoar, ela nos limpa, Ele nos limpa, o perdão nos limpa. O perdão nos aproxima de Deus. O perdão nos faz a chegar mais a Deus. E o perdão faz com que a gente venha alcançar o perdão de Deus. Queridos, vamos aprender a perdoar. Vamos aprender a amar. Vamos aprender a orar. O Senhor tem nos ensinado, tem nos chamado a ter um tempo com Ele. O Senhor tem nos chamado, nos convidado a ter uma intimidade com Ele. Sabe, eu já vi casos de pais que abandonam os filhos, o filho que não conheceu o pai. Existem tantos casos assim. Mas quando um dia esse filho chega e conhece esse pai, ele dá um abraço ali e tal, mas não é aquela intimidade. Não é aquela intimidade de pai e filho. Bom, vai ser construído talvez com o tempo. Né? Com Deus é a mesma coisa.
Ele está ali. E ele diz que se quem procurar, vai achar. Quem buscar, vai encontrar. Ele está ali. E ele quer ter essa intimidade de pai. Queridos, ele é pai. Ele não é simplesmente um Deus, mas para aquele que está nele, ele é pai. Ele quer cuidar de cada detalhe da sua vida, mas nós precisamos nos achegar a ele. Nós precisamos criar essa intimidade. Talvez no início você não vai ter nem palavras direito para chegar nele. Mas começa. E quando você percebeu, você está numa intimidade. Você está assim, ó, coladinho, pai. Está sentindo a presença dele aonde você for. Sabe? O pai, ele quer que você esteja perto dele. E eu convido você a se colocar de pé neste momento. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você, porque talvez você tenha tido alguma dificuldade ao buscar o Senhor. Eu quero orar com você que talvez você não tenha entendido o que é essa oração do Pai Nosso. Senhor, eu quero fazer diferente hoje. Quero me aproximar do Senhor. Eu quero tirar um tempo com o Senhor. Feche seus olhos. A sua dificuldade é só você quem conhece. O seu problema, a sua falha, a sua fraqueza, é você quem conhece. Então coloca diante de Deus. Embora ele saiba o que você precisa, coloca diante de Deus. Pede, Senhor, eu preciso de ajuda, porque eu não consigo. Eu começo a orar, me dá sono. Senhor, eu preciso de ajuda, eu começo a falar com o Senhor e vem um monte de coisa na minha cabeça, e eu começo a lembrar de um monte de coisa, e eu lembro que preciso mandar um zap para alguém, que eu preciso mandar uma mensagem para alguém, eu lembro que eu preciso resolver alguma situação, e isso vem na nossa mente quando nós vamos orar. Deixa de lado, sabe, tira isso. Talvez é uma coisa que lembra, anota e deixa para depois. Mas não deixe de buscar o Senhor. Não deixe os problemas tirar o seu foco. Paizinho querido, nós queremos nos colocar mais uma vez diante de Ti, Pai, pedindo Tua misericórdia, pedindo, Senhor, o Teu perdão, pedindo, Senhor, a Tua graça, pedindo, Senhor, a Tua ajuda, porque sabemos que somos falhos, Senhor. Muitas vezes não entendemos o propósito da oração, mas nós sabemos que independente do que seja, nós devemos orar, porque o Senhor nos ouve. Paizinho querido, nos ensina a orar, nos ajuda a orar. Alinha, Senhor, a nossa oração à Tua vontade, para que possamos orar, Senhor, pensando no Senhor, orar olhando para o Senhor, para que possamos não ter vergonha de colocar aquele pecado ou aquela situação diante de Ti. Sabemos que o Senhor é o nosso Pai, mas nós podemos confiar em Ti, Pai. Senhor, aumenta em nós a confiança em Ti. Aumenta em nosso coração o desejo de Te encontrar, Senhor. Porque quando nós Te buscamos, nós Te encontramos. A Tua palavra nos diz, Senhor, que quando nós clamarmos a Ti, o Senhor ouvirá e responderá. Responde a nossa oração, Senhor. Ministra nos nossos corações quando nós estivermos no nosso secreto buscando ao Senhor. Fortalece cada vida aqui, Senhor, na intimidade, no propósito, no desejo do coração, para que possamos nos achegar a cada dia mais a Ti, Senhor. Que possamos a cada dia mais e mais colocar as nossas vidas em oração, para que os problemas sejam mais simples. Mesmo que levantem, Senhor, situações que parece que não vamos conseguir, nós temos a certeza que em Ti é possível. Que no Senhor é possível, porque o Senhor nos promete isso, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a buscar, Senhor. Tira aquele empecilho, tira aquela desculpa, tira aquilo que nós colocamos como barreira, para que possamos Te buscar cada dia mais
e mais e mais. No nome de Jesus, ó Pai. No nome de Jesus eu peço, Pai, nos ensina a perdoar. Nos ajuda a perdoar. Nos ensina a engolir o nosso orgulho. Porque muitas vezes estamos certos e queremos provar que estamos certos. Pai, o Senhor estava certo quando o Senhor disse que deveria acabar com tudo. O Senhor estava certo quando o Senhor falou que nós não merecíamos. Mas o Senhor decidiu perdoar as nossas vidas. Senhor, nos ensina a engolir o nosso orgulho e não querer provar que estamos corretos. Porque o Senhor é quem nos justifica. O Senhor é quem nos santifica. O Senhor é quem nos conduz, ó Pai. No nome de Jesus nós oramos. No nome de Jesus nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Amém. Amém.